Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Exercitando a Matemática. Eu sou o professor Fernando Couto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre progressão geométrica, PG. Vamos trazer uma questão da banca IBFC, agora do ano de 2023. Vamos resolver a questão passo a passo, mas antes vamos fazer um pequeno resgate teórico. Vamos diferenciar a PG da PA, vamos resgatar os tipos de PG, algumas fórmulas básicas de PG, principalmente a soma dos infinitos termos de uma PG. Essa fórmula costuma dar alguma confusão e nós vamos esclarecer isso de uma vez por todas no vídeo de hoje, ok? E depois vocês vão ter lá na descrição um link com uma lista de exercícios similares ao que nós vamos resolver juntos para vocês poderem treinar. Então já aproveita, já deixa o joinha aí no vídeo, já se inscreve no canal, que isso ajuda bastante a gente. E como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer aí na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. A sequência x, 2x sobre 5, 4x sobre 25, 3 pontinhos, é uma progressão geométrica onde x é um número real. Sabe-se que a soma dos infinitos termos dessa sequência equivale a 25 sobre 3. O valor de x é, e ele dá as alternativas abaixo. Ok, pessoal? Então, antes da gente entrar na resolução propriamente dita da questão, vamos resgatar um pouquinho, vamos aquecer um pouquinho sobre sequências numéricas, PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Vamos resgatar rapidamente a ideia de cada uma delas. Na progressão aritmética, a partir de um termo inicial qualquer, o termo seguinte será obtido através do termo anterior mais a soma de uma constante dada que será chamada de razão. Então vamos imaginar que eu tenha três termos aqui, ó. A1, A2, A3. Imagina os três primeiros termos desta sequência aqui, dessa progressão aritmética. Então, o segundo termo, a partir do segundo termo aqui, será dado pelo termo anterior, mais uma constante que a gente chama de razão. O A3 é dado pelo somatório do termo anterior, A2, mais razão. Então eu tenho uma constante aqui que eu vou chamar de razão. Para obter essa razão, se eu tenho a sequência dada e quero obter essa razão, basta que eu diminua qualquer termo pelo seu antecessor. Então aqui, para eu obter a razão, basta que eu pegue o A3 menos o A2. Ou também vai ser a mesma coisa, porque a razão é constante. A2 menos A1. Essas subtrações vão me levar à minha razão, ok? No caso da PG, o raciocínio é o mesmo, só que em vez de somar com a razão, ou seja, a partir do segundo termo é o termo anterior somado com uma constante, no caso da PG, eu vou multiplicar por essa razão. Então, numa sequência A1, A2, A3, por aí vai, a partir do meu segundo termo, ou seja, o meu A2 é obtido através da multiplicação do termo anterior vezes uma razão. Esta razão, alguns autores continuam abreviando como R, outros autores chamam de Q. Eu prefiro usar o Q para ficar bem diferente, né? Ou seja, nós estamos trabalhando com uma progressão geométrica e tal, mas qualquer dos dois símbolos está correto. Então, ó, o A3 será igual ao A2 vezes a minha razão, que é uma constante dada, que é o Q. E para eu obter o Q, se eu subtrair
um termo do seu antecedente para obter a razão, no caso da PA, aqui eu tenho que dividir, ó. Basta eu dividir um termo pelo seu antecedente. A3 dividido por A2, que vai ser igual a 2 dividido por A1. Qualquer uma dessas divisões vai me levar à razão de uma PG, ok? Então, nesse momento, nós só resgatamos o conceito de PA e PG, fizemos essa diferença. No caso da PG, ela é um pouquinho mais complicada. Então, sempre que eu me deparo com uma PG, o ideal, no caso da PG, é eu observar e classificar que tipo de PG, que tipo de progressão geométrica eu tenho. Então vamos falar dos tipos de PG. O primeiro tipo de PG que eu tenho é uma PG crescente. O que é uma PG crescente? Os números vão aumentando, eles vão subindo. Ou, se forem positivos, eles vão aumentando. 4, 8, 16, 32. Se for negativo, na verdade, eles diminuem de valor, mas aumentam no seu módulo. Então, menos 4, menos 8, menos 16, eles vão aumentando no seu módulo. A PG crescente, ela tem a razão maior que 1. As PGs crescentes, a razão delas será o número maior, uma constante maior que 1. E as PGs decrescentes? Na PG decrescente, os módulos desses números vão diminuindo. Então, se eu tenho, por exemplo, menos 8, e a razão dela é 1/2, então fica menos 8, menos 4, menos 2, menos 1. Então, os módulos vão diminuindo. Se eu tiver um número positivo, 8, a razão for 1/2, 8, 4, 2, 1. Então, a regra é que no caso da PG decrescente, a minha razão é maior que 0 e menor que 1, ou seja, será uma fração. 1/2, 1/4, 2/5, 3/8, ok? A razão vai ficar entre 0 e 1 e ela vai ser uma PG decrescente. Os módulos serão cada vez menores, né? Será uma parte deste valor anterior, será uma divisão do número anterior. E se a minha razão for igual a 1? Então eu tenho uma PG constante. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, se for 5, a razão 1, 5, 5, 5, 5, 5. E eu ainda tenho outro tipo de PG, que é chamada de PG oscilante, que é quando a minha razão é menor que 0. Ou seja, é um número negativo. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou ter um positivo e um negativo. Um positivo e outro negativo, porque a multiplicação será pelo número negativo, né? Lembra? Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então, eu vou ter um mais e um menos, um mais e um menos. Tudo bem? Então, esses são os tipos de PG. A questão diz o seguinte: a soma dos infinitos termos dessa sequência vale 25 terços. Bom, então quando ele fala a soma dos infinitos termos dessa sequência vale um valor qualquer, significa que eu estou diante de uma PG decrescente. Mas por quê, professor? Imagine comigo uma PG crescente. Vamos imaginar uma PG crescente, a razão é maior que 1. Então vamos começar. 2, uma razão 2. 2, 4, 8, 16, 32. Qual é o limite? Infinito. E mesmo se for negativo. Menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, menos 32. Então, a soma dos infinitos termos de uma PG crescente é infinito. Ou infinito positivo, mais infinito, ou menos infinito, mas vai ser infinito. Eu só consigo determinar um valor específico quando a minha PG é decrescente. Por quê? Porque os números vão diminuindo e vão
tendendo a zero. Nunca chegará no zero, mas sempre ficará um número cada vez mais próximo do zero. Então, neste caso, é possível de eu ter uma somatória dos infinitos termos. Então, ok? Então, a soma dos infinitos termos de uma PG decrescente é igual a 1 que divide 1 menos Q. Cuidado, essa fórmula vale para a PG decrescente e uma PG infinita, né? Porque se eu tenho uma PG de 3 termos, a somatória é só somar os 3 termos, né? Então, aqui é a somatória dos infinitos termos de uma PG decrescente. Então, muita gente confunde com a outra fórmula da soma. No caso da PG, existe uma fórmula para a soma dos N termos de uma PG. Ok? Ó, essa fórmula aqui é a soma dos N termos de uma PG. A 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Não confundir essas duas fórmulas, ok? Eu vou até apagar essa aqui, porque hoje nós vamos ficar em cima dessa fórmula aqui. Mas lembrando sempre que ela é válida para uma PG decrescente com infinitos termos. Feito todo esse resgate, vamos para a resolução da questão, que aí, no caso, vai ser muito rápida e muito simples. A questão apresenta uma progressão geométrica x, 2x sobre 5, 4x sobre 25, ok? Então, esses 3 pontinhos significam que ela é uma progressão infinita, ok? Então tá bom. Quando eu me deparo com uma progressão geométrica, o ideal é eu entender qual tipo de progressão geométrica ela é. A questão diz assim, sabe-se que a soma dos infinitos termos dessa sequência equivale a 25 sobre 3. Bom, para que a soma dos infinitos termos de uma sequência seja um número específico, essa sequência tem que ser uma PG decrescente, ok? Vamos confirmar se ela é mesmo. Vamos achar a razão dela. Como é que eu acho a razão de uma PG? Basta que eu divida com um número qualquer, um termo qualquer, pelo seu antecedente. Vamos dividir os dois primeiros, né, que é mais fácil. Ó. Eu vou dividir o segundo termo pelo primeiro. 2x sobre 5 dividido por x. Ok? Então aqui vai ficar 2x sobre 5, divisão de fração, mantenho as primeiras, inverto a segunda, 1 sobre x, aqui eu posso cortar, então 2 quintos. Neste caso aqui, a minha razão é igual a 2 quintos. Lembra que 2 quintos é igual a 0,4. Né? 1 quinto é 0,2, 2 quintos 0,4. Bom, se a minha razão está entre 0 e 1, então eu estou diante de uma PG decrescente, o qual vale essa fórmula aqui para a soma dos infinitos termos da PG. Ok? Então, ele já disse que a soma é 25 terços. Então, 25 terços é igual a A1, que é x, sobre 1 menos a razão, que é 2 quintos. Ok? Então, vamos resolver aqui primeiro, né? Então, ó, posso tirar o MMC, né? 1 menos 2 quintos, vou tirar o MMC. Ou posso fazer o seguinte pensamento. 1 não é igual a 5 quintos? 5 dividido 5 é 1. 5 quintos menos 2 quintos, mantém o denominador e subtrai o numerador. Vai ficar 3 quintos. Então, ó, 25 terços é igual a x sobre 3 quintos. Vamos fazer essa divisão aqui, ó, bem devagarzinho. 25 sobre 3 é igual divisão de frações, mantenho a primeira, inverto a segunda, 5 terços. Ok? Ó, 3 com 3, posso cortar. O que eu vou ter aqui?
5x é igual a 25, x é igual a 5. Alternativa D. Ok, pessoal? Uma questão relativamente simples, desde que eu tenha este conceito em mente. Ou seja, quando eu tenho uma soma dos infinitos termos de uma sequência, é sinal que eu estou diante de uma PG decrescente e que a fórmula do somatório dos n termos, dos infinitos termos dessa sequência, é igual ao primeiro termo, A1, dividido por 1 menos Q, que é a razão. Ok? Então, o que nós fizemos? Nós primeiro achamos a razão, porque a gente ia precisar dela aqui na fórmula. Eu já tinha o somatório, mas eu precisava da razão aqui. Para encontrar a razão, basta que eu divida um termo qualquer da PG pelo seu antecessor. Então eu dividi o segundo termo pelo primeiro, achei a razão, agora de frente da razão, o meu A1, que é o x que ele quer, jogo tudo na fórmula e descobri que o valor de x é igual a 5. Então, printa a tela aí que eu vou apagar a lousa. Então agora é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios similares a esse que nós acabamos de resolver, em PDF, com gabarito, também questões de provas anteriores, para vocês poderem praticar. E se vocês quiserem estudar um pouco mais este assunto, ou um outro assunto dentro da matemática, do raciocínio lógico, vá no nosso canal no YouTube. No menu Playlists, você vai encontrar cada playlist um assunto diferente. Escolha o vídeo que você quer assistir, assista o vídeo, deixe um joinha, é claro, e depois pratique com a lista de exercício que acompanha o vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, olha lá, dá essa moralzinha pra gente, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição tem ainda um link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos links para os vídeos de resolução de questões, a gente posta algumas notícias e, principalmente, a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo para ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago!